Jordão, Jorge Sampaoli está no Brasil. E as conversas com o Sampaoli, Jordão, evoluíram ou seguem no mesmo status? Thiago Jordão, El Bigodinho. Marcão, dá pra dizer que elas estão no mesmo status. Isso porque ele chegou ao Brasil e teve uma conversa informal com o Santos Futebol Clube e uma conversa com seus representantes, Marcão. Como é que está funcionando tudo isso? Os representantes do Jorge Sampaoli já apresentaram para o Santos as condições para o retorno, como por exemplo, tempo de contrato, o que eles acham do elenco, possíveis contratações, todo esse pacote Sampaoli que nós conhecemos. No entanto, uma conversa entre Santos e Sampaoli com uma proposta de forma oficial ainda não aconteceu, Marcão. Por mais que o Jorge Sampaoli tenha pedido ao Santos Futebol Clube em que se dava para segurar o Diego Pituca, Marcão, porque em abril, quando ele gostaria de retornar ao Santos, ele via o Luan Pérez o Diego Pituca como jogadores que seriam pilares do seu time, porque ele já conhecia ambos os atletas, além do Soteldo, que também trabalhou com ele. Só que o Diego Pituca seguiu com a sua palavra e deixou o peixe, Marcão. Tá aí o Thiago Jordão, né, sobre as negociações envolvendo o Jorge Sampaoli. São sempre conversas complicadas com o Sampaoli, né? O Sampaoli faz N exigências e depois diz não, muito obrigado, vou pensar melhor. A verdade é essa, o Sampaoli é um cara muito complicado. Se o Sampaoli disser não ao Santos, será o quarto não num período de 3 anos. Será a quarta vez que o Sampaoli vai dizer não, caso ele não venha ao Santos Futebol Clube, né? É preciso aguardar, né? Pelas informações, as conversas ainda estão rolando. O Sampaoli estaria muito inclinado a vir ao Santos Futebol Clube e o desfecho deve acontecer nos próximos dias, né, Jordão? Eu acho que não vai demorar muito mais aí do que 2, 3 dias para que a gente tenha uma resposta final do Jorge Sampaoli. Ouvi dizer que o Sampaoli já avaliou esse elenco do Santos Futebol Clube, deve ter avaliado sim, porque em abril, né, ele foi convidado, então desde abril, né, estão flertando o Santos e Sampaoli. Então o Sampaoli é um cara que eu me lembro que quando chegou em 2019 conhecia até jogadores da base, né? Então eu não tenho dúvida que após o interesse do Santos em abril, o Sampaoli buscou ali conhecer mais os jogadores do Santos. O Sampaoli é um cara estudioso, então ele conhece esse elenco do Santos e pelas informações ele sente a necessidade de contratar somente 1 ou 2 zagueiros, né? 1 ou 2 zagueiros e no mais ele levaria esse elenco até o final da temporada. Então, Thiago Jordão, a expectativa ainda é muito grande para a contratação do Sampaoli, mas pelo que estamos vendo, pelos movimentos, o Kleber Xavier, que balança e balança muito no cargo do Santos, viaja para o Mineirão, né? Viaja para o Mineirão. Agora, Thiago, se o Santos consegue um bom resultado no Mineirão, esfria de vez a negociação com o Sampaoli? Ou você acha que, independente daquilo que aconteça lá, o Santos aguarda somente a decisão do treinador argentino? Essa é a pergunta que não quer calar. O Santos está realmente esperando o que vai acontecer domingo, ou a decisão de trocar o treinador Kleber Xavier já estaria tomada, aguardando somente o sim do Sampaoli, o Carecone argentino? Marcão, a depender do que vai acontecer no domingo. Isso porque dá para colocar o Santos como um replay do que vimos no ano passado. No ano passado tivemos o modo Carille, Marcão, em que todo mundo queria ver o treinador fora do Santos, mas a diretoria segurava ele, não mandava embora, dava jogo a jogo para ele. Então, cada vitória do Kleber Xavier, por exemplo, no comando do Santos, é um respiro a mais pro treinador, Marcão. Só que ele vai acabar vivendo muitas provas de fogo. Por quê? Ganha do Cruzeiro, mas aí já tem outro desafio contra o Vasco. Se perder do Vasco, volta toda aquela situação de demissão, de pressão na diretoria, pressão em cima do Kleber Xavier pela mudança do treinador. Só que existe um receio de uma ala da diretoria, Marcão, de você segurar demais o Kleber Xavier e quando você optar por trocá-lo, ser tarde demais. E as opções que estão hoje no mercado, como o Vojvoda e o Sampaoli, que entraram na pauta, não estarem mais disponíveis, e aí o Santos se vê novamente perdido com relação ao treinador, como aconteceu naquela demissão do técnico Pedro Caixinha. Então, em resumo, Marcão, dá pra dizer, o Santos vive o modo Carille 2025.
O Santos modo Carille, jogo após jogo, né? Isso reflete a falta de atitude dos dirigentes que estão hoje no comando do Santos, em especial do presidente Marcelo Teixeira, né? Falta atitude, falta pulso, falta convicção, falta tudo, né? Falta tudo pro presidente Marcelo Pirillo Teixeira, impressionante, né? Marcelo Teixeira, que não é um aventureiro, né? É um presidente com experiência, né? Deveria ter pulso firme, deveria ter coragem para tomar as atitudes que nesse momento são necessárias para o Santos Futebol Clube. Não dá, o Kleber Xavier é questão de tempo. Se você vai empurrando com a barriga e vai mantendo o Kleber Xavier, você de alguma forma você prejudica o andamento da temporada, né? Não adianta, se você tem alguém no comando técnico do clube que você já sabe o que vai acontecer, que claramente não é treinador para o Santos, que hora ou outra vai ser demitido, toma a decisão rapidamente. Nem que seja para colocar por uma partida um treinador auxiliar aí de novo, né? Coloquem lá o Hélder Campos para comandar a partida contra o Cruzeiro e contra o Vasco, que o Santos já tenha um novo treinador, um treinador de verdade. É isso que se espera do Marcelo Teixeira, mas me parece não ter competência para tomar decisões importantes para o clube. Thiago Jordão, olha, a venda dos ingressos para a partida contra o Vasco parece caminhar num ritmo muito mais rápido do que tivemos contra o Juventude, Jordão. Sem dúvidas, Marcão, porque contra o Juventude no primeiro dia nós tivemos apenas 10 mil ingressos comercializados de forma antecipada. E para o jogo contra o Vasco da Gama já temos vendidos mais de 15 mil entradas, Marcão. Então a expectativa é de um bom público no estádio do Morumbi. Inclusive os setores destinados às torcidas organizadas do Santos já está completamente esgotado, Marcão. Todo aquele anel... O sul do estádio do Morumbi já está esgotado, restando apenas todo o outro lado do estádio, Marcão, e também tivemos o esgotamento de algumas cadeiras, sendo aquelas que aparecem na transmissão da TV. Perfeito, tá aí, ó, 15 mil ingressos comercializados, Jordão. Olha, pelas informações aí, teremos um público próximo a 60 mil torcedores, né? Não é oficial do clube, mas eu estava vendo em uma página de Instagram que faz esse acompanhamento também de venda de ingressos, que foram colocados cerca de 59 mil, né, ingressos à venda, já contando, claro, os camarotes, podendo chegar até 61 mil torcedores no estádio do Morumbi. Então, Thiago Jordão, teremos um ótimo público, né? É claro que no final de semana esse número de ingressos deve aumentar, né? A venda de ingressos deve aumentar. É um dia que o torcedor adora, que é domingo à tarde, 16 horas, né, Jordão? Isso aí, Marcão, 16 horas, horário ideal para um torcedor. Horário ideal, né? Um estádio bacana para o torcedor acompanhar a partida, que é o Morumbi. Muitos pais vão levar os seus filhos, né? Então, a verdade é que tá tudo realmente muito bem encaminhado para que o Morumbi possa estar lotado contra o Vasco da Gama, e aí teremos aí uma renda de 4, 5 milhões de reais, com toda certeza, no estádio do Morumbi. Casa lotada, Jordão? Casa lotada, Marcão, e vou dizer mais, Marcão, vamos parar a cidade de São Paulo, porque em São Paulo, Marcão, o metrô de domingo ele fica um pouquinho mais lento. Já vamos antecipar aí as conversas com os responsáveis pela organização, Marcão, do metrô de São Paulo, porque teremos uma grande locomoção de santistas pela cidade e desta vez não deixem ele lento, né, Marcão? Porque senão vai acabar atrasando a chegada de alguns torcedores, e já fica até o recado, né? Muitas vezes a linha amarela e a linha vermelha, você que passa por essas duas linhas, ela acaba tendo uma lentidão aos domingos. Se possível, se programe para sair pelo menos 30, 40 minutinhos a mais, que aí você não corre o risco de chegar muito em cima da hora. O presidente do Santos acaba de atualizar, é uma pena que não é... A gente já cansou de falar sobre isso, parece repetitivo, cansativo, Jordão, mas a gente precisa falar, né? Infelizmente, as notícias sobre ingressos estão na rede social do presidente Marcelo Teixeira e não do clube, né? É uma pena, a gente já cansou de falar sobre isso, parece que a gente pega no pé do Marcelo Teixeira, que é algo pessoal. É que a gente gostaria de ver um Santos mais profissional, né, Jordão? Essa é a verdade. Talvez o nosso erro
é não se conformar com o amadorismo. Acho que esse é o nosso erro. Se a gente se conformar com o amadorismo, tá tudo certo. Mas, infelizmente, ao invés de comunicar através das redes sociais do clube, o presidente Marcelo Teixeira utiliza a sua rede social, seu Instagram, para trazer informações oficiais do clube. É uma pena, volto a dizer. Né? Volto a dizer. A gente precisa, infelizmente, para entender o que os dirigentes do Santos fazem, se acostumar com o amadorismo. Mais informação atualizada, Jordão, 20 mil ingressos foram comercializados. Melhor ainda, né, Marcão? E você falou muito bem, o problema é a gente não se conformar com o amadorismo, né, Marcão? Uma pena que não saia pelos canais oficiais do Santos Futebol Clube, mas a boa notícia é que aumentamos a venda de ingressos, né, Marcão? 20 mil é um número excelente, considerando que faz menos de 24 horas que as vendas estão abertas, Marcão. Elas começaram ontem às 13 horas e a partir das 18 ela foi aberta para todos os torcedores. Então, muito bacana isso, o torcedor do Santos está se mobilizando e é diferente mesmo, né, Marcão? O jogo contra o Juventude era numa segunda-feira, era de noite, num horário não tão bacana, e contra o Vasco da Gama é o combo perfeito, né, Marcão? Principalmente para nós que estamos acostumados com futebol aqui no Brasil. Os jogos serem aos domingos e às 16 horas, principalmente se tratando que a expectativa é que também não chova no domingo no Morumbi, Marcão. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate, ó. Alex Godinho, Marcão, momento bom pra aposta, vem comigo, Marcão. Não aposto mais. Não aposto mais. Por mais que dessa vez eu tenha grandes chances de vencer. Mas parei com apostas, viu, Jordão? Parei com apostas, porque a verdade é o seguinte. Jordão. Se eu tivesse ganho essa camisa, o Eduardo Nunes, eu acho que ele tinha desaparecido do canal, viu? Acho que ele ia ter desaparecido do canal, né? Mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu parei com esse negócio de apostar camisa aqui, ao vivo, no chat do Varanda Futebol Debate. Júnior Zanon, Marcão, o Pirilo Teixeira não vai no seu canal? Olha, por falta de convite não é. Eu falo toda semana com o Departamento de Comunicação do Santos e peço a presença do presidente Marcelo Teixeira aqui no Varanda, né? Muita gente fala, Marcão, mas você critica o Marcelo Teixeira, por que você não entrevista o Marcelo Teixeira? Não é por falta de vontade nossa. Assim como nós tentamos, por 3 anos, entrevistar o Andrés Rueda, e o Rueda nunca concedeu uma entrevista exclusiva aqui no Varanda. Eu tive a oportunidade de falar com o Rueda em coletivas, quando eu mesmo fui à coletiva no CT Pelé. Quem não se lembra que eu disse ao Rueda que ele estava desconectado com a realidade quando ele dizia que o Santos ia brigar por Libertadores, no ano do rebaixamento. E eu falei pra ele, Rueda, você tá desconectado com a realidade, pô. Né? Que futebol que você tá vendo? Mas o Marcelo Teixeira também é convidado toda semana pra vir ao Varanda. Toda semana. Eu já dei várias possibilidades. Que eu mesmo vá ao CT, à Vila Belmiro, à universidade, que ele faça online, que ele venha nos estúdios, que a gente faça no helicóptero, no avião, no mar, nadando, na praia, na areia, tomando água de coco, aonde ele quiser. Aonde ele quiser, eu vou entrevistá-lo. A gente aguarda o Departamento de Comunicação do Santos. Entendeu? Então é simples assim. Agora, as portas do Varanda Futebol Debate estão abertas para o Marcelo Teixeira e para todos da diretoria, tá certo? As críticas que nós realizamos aqui são críticas construtivas, pelo menos é o nosso entendimento, né? Não são nada do lado pessoal. Quando eu digo que anunciar venda de ingressos na sua rede pessoal do Instagram, para mim é amadorismo. E eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso publicamente com o Marcelo Teixeira. Nenhum. Né? O Santos deveria utilizar os seus canais de comunicação com o torcedor e não o canal pessoal do presidente. Porque é pessoal do presidente. Não deveria ser utilizado, né, para temas envolvendo o Santos Futebol Clube. Né? É a mesma coisa. Eu não utilizo a minha rede social particular para falar sobre o Santos. Eu utilizo a rede social do Varanda. Né? Então, para mim é muito simples, né? É muito simples.